Fala rapaziada do canal TikTok, aqui quem tá falando é o Lucas. Vamos para mais um vídeo aí de pós-jogo e finalmente o São Paulo ganhou. Depois de 9 jogos, o São Paulo consegue sua vitória em cima do Bolívar nos playoffs da Sul-Americana. O Dorival inovou hoje. Eu gostei muito das mudanças do Dorival. Só uma mudança que eu não faria, que eu vou falar, né, mais pra frente. O time do São Paulo veio com garra, veio querendo ganhar, mesmo com a vantagem de jogo. O São Paulo não deixou de atacar e foi muito feliz no seu resultado, né? Vamos lá. O São Paulo veio de Rafael no gol, o Iago no lugar do Wendel, que para mim foi uma grande surpresa, e ele entrou de novo muito bem, né? O Sabino, o Domingos Duarte, Sabino voltando de lesão, e o Arboleda não está porque o Arboleda sentiu um edema na coxa, né? E graças a Deus, porque ele sentiu esse edema, porque, cara, a gente conseguiu ver a melhor zaga do São Paulo entre muito tempo, assim, né? E aí vem o Buta, né? O Buta no lugar do Lucas Ramon. Essa seria a alteração que eu não faria. Eu deixaria o Lucas Ramon. O Buta ainda não conseguiu mostrar dentro de campo para que ele veio, né? Mais pra frente, Arthur, Newton, Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano e Caleri. O Newton, né? No lugar do Pablo Maia, que vinha sendo escalado pelo Dorival. Fez um bom jogo também, um bom jogo. Mas eu queria destacar aqui que a defesa, a zaga mesmo do São Paulo, Sabino voltando de lesão, voltando muito bem. O Domingos Duarte fazendo outro jogo excelente. O Iago fazendo um jogo excelente. E aí, no jogo, dava para ver que quando o São Paulo tinha a bola, ficava uma linha de 3, né, na zaga. Domingos Duarte, Sabino e Buta. E o Iago, ele ia para frente trabalhar como um ala. Então ele ia e voltava. Fazendo isso, ele ocupava aquela faixa da esquerda e o Marcos Antônio não precisava ficar descendo para a ponta esquerda. Ele pôde ficar mais pro meio, né? Onde é a posição que ele joga. E realmente fez bastante diferença, porque o primeiro gol do São Paulo sai assim. O primeiro gol do São Paulo vem aos 17 minutos. O Iago dá um passe de profundidade pro Marcos Antônio. O Marcos Antônio cruza bem no pé do Luciano. E o Luciano abre o placar. O São Paulo ele ficou com a maioria da posse de bola, né? Até porque a proposta do Bolívar era jogar por uma bola, buscar o contra-ataque, né? E aí, aos 33 minutos, o Iago tem uma chance desperdiçada. Que faltou aquele cacoete de atacante, sabe? Porque ele não é um atacante, né? Faltou aquele cacoete de atacante. Porque ele ficou cara a cara com o goleiro, né? E chutou para fora. Enfim, se fosse o Caleri, a gente falaria que não daria para perder esse gol, né? Mas como não é um atacante, como é um defensor, né? Então a gente passa um pano aí, né? E eu gostei muito, eu venho muito reparando nisso, nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, e um pouco no Brasileirão, as novas regras da FIFA sendo usada no futebol sul-americano. Cara, querendo ou não,
eu creio que ajudou o São Paulo essas regras do tiro de meta 5 segundos, lateral 5 segundos, porque eu imagino que o Bolívar ia fazer uma cera do caramba, do caramba. O Bolívar ia vir querendo jogar o mínimo possível, né? Acredito eu. E essas regras podem ter beneficiado São Paulo, assim, né? Porque o São Paulo queria jogar. Porque no meio de semana, as torcidas organizadas do São Paulo foram cobrar o Macis, o Dorival, o Rafinha, e exigiram uma vitória hoje e uma vitória domingo contra a Chape, né? Vamos ver se essa vitória contra a Chape, que é muito importante, vai vir. Eu acho que ainda o principal foco é o Campeonato Brasileiro, não tenho dúvidas, apesar desses 3 milhões e meio que caiu agora, passando para a próxima fase, vai servir de bem pro São Paulo, que tá devendo bastante, né? E aí acaba o primeiro tempo e o intervalo todo eu fico, cara, tomara que o São Paulo não entregue no segundo tempo, de novo. Tomara que o São Paulo não leve para os pênaltis. Tem que acabar no tempo normal. Porque a gente sabe que a gente não tem batedor de pênalti bom. Ponto. A gente não tem. Aí o Bolívar, no segundo tempo, com a vantagem de São Paulo, ele vem bem menos passivo no segundo tempo. Ele ataca mais, né? E aí, com 15 do segundo tempo, o Asprilla, de fora da área, dá um chutaço e o Rafael, de novo, não consegue pegar e o jogo empata. Nessa hora eu já falei, fodeu. São Paulo vai entregar de novo, vai ser eliminado hoje, né? Mas aí, 5 minutos depois, a bola bate no braço do jogador do Bolívar depois de um cruzamento e é marcado o pênalti pro São Paulo. Para mim, foi pênalti. Cabe a interpretação para quem acha que não foi, mas para mim foi. O braço está esticado de forma normal, bate nele, né? Desvia a trajetória da bola. Então acho que foi justo sim o pênalti. E aí vem o Caleri para bater. Caleri não é um batedor de pênalti muito bom, mas é o melhor que a gente tem, né? É o melhor que a gente tem por enquanto. E ele conseguiu, cara. Ele bateu muito bem, bateu no ângulo, sem chance, tirou muito do goleiro. O goleiro até pulou pro lado certo, mas sem chance do goleiro defender. E o São Paulo abre mais um de vantagem, né? E aí, aos 72 minutos, 72 minutos, o Dorival mexe e coloca o Lucas Ramon no lugar do Buta, que já era esperado acontecer, porque o Buta não apresentou um bom futebol hoje, apesar da vitória do São Paulo. Ele é muito afobado ainda. Ele parece o Ferreirinha, quando o Ferreirinha chegou, que o Ferreirinha queria fazer tudo e não conseguia fazer nada, sabe? Até hoje o Ferreirinha assim, querendo mais ou menos, né? E aos 79 sai o Luciano e o Arthur para a entrada do Pablo Maia e do Ferreirinha. Ele tirou o Luciano com certeza, porque o Luciano estava amarelado, né? Ele recebeu amarelo por reclamação. De novo. E uma coisa que me chamou a atenção, olha como a cobrança da torcida muda o time, né? Aos 80 minutos de jogo, 80 minutos, o Caleri estava perto da linha de fundo da área de defesa, defendendo
batendo de frente lá na defesa, defendendo, roubando bola, tentando roubar a bola. E o Caleri que desistia de jogada, o Caleri que não corria, hoje já correu para trás, já fez um bom jogo. Então, quando a água bate, né? É aquele ditado. Aos 86, o Dorival mexe de novo e coloca o André Silva e o Vitor Sá no lugar do Marcos Antônio e do Caleri. Aí eu pergunto para você, se ele vai pôr 2 atacantes, por que ele pôs o André Silva e não pôs o Rian Francisco? Para o Rian Francisco ganhar rodagem, minutagem, ganhar experiência, né? Para mim, teria que ter sido o Rian Francisco a entrar, para ele começar a se adaptar de novo depois da lesão. Foi uma lesão muito difícil, né? Ficou muito tempo fora. E é isso. Eu acho que o Rian Francisco, porque naquele momento o André Silva não ia. O André Silva e o Vitor Sá não iam fazer nada, assim. O São Paulo queria mais se defender e segurar o placar porque estava 3-1, né? E aí eu vi o São Paulo mesmo com vantagem no placar, ele não se segurou muito atrás. Ele continuou atacando, continuou buscando, mostrando vontade, sabe? E foi um jogo de muitos amarelos, muitas faltas, tal. Deixa eu ver aqui o número de amarelos. O número de amarelos foram 3 para o São Paulo e 4 para o Bolívar. Foram bastante número de amarelo. Um jogo muito faltoso, porém não um jogo não truncado, né? Eu acho que, para mim, essa é a escalação do São Paulo. O Dorival acertou. Acho que a única ressalva ali é o Lucas Ramon no lugar do Buta. Mas para mim o São Paulo tem que vir exatamente igual contra a Chapecoense, para a gente buscar esses 3 pontos e ficar mais folgado na tabela do Brasileirão. Hoje foi uma grande vitória, apesar do Bolívar não ser um time, né, tão maravilhoso assim. E o próximo jogo vai ser contra o Boca. O próximo jogo da Sul-Americana vai ser contra o Boca. Boca Juniors. Vai ser um jogo interessante de se ver, porque o Boca tá em baixa também. Então a gente vai ver como é que vai ser, mas o foco tem que ser no brasileiro, tem que ser buscar os 45 pontos. E é isso. Então um abraço a todos. Esse foi o pós-jogo. Amanhã voltamos com Champions League e muito mais aí no canal. Falou!